pessoal, que é o professor Victor Ideste. Vamos começar mais uma aula aí sobre cartografia e a nossa aula de hoje é sobre orientação e localização. Como nos orientar no espaço geográfico? Bom, quando vamos sair da nossa casa para ir para outro bairro ou outra cidade, não devemos nos preocupar somente com a distância do trajeto ou o tempo que vamos demorar para percorrer. É preciso também saber qual direção nós vamos tomar, certo? E claro, saber a nossa localização, porque é a partir da nossa localização que nós vamos poder traçar um caminho, certo? Você precisa saber onde você está para você conseguir traçar o melhor caminho até o seu destino, beleza? Então, para isso, para eu saber a minha localização ou como eu vou me orientar, eu preciso ter um ponto de referência. Ou seja, eu vou me basear nesse ponto para eu saber aonde eu estou e para onde eu vou ir. Bom, como assim? Alguns exemplos de referência que é usado desde o começo da humanidade, lá desde a pré-história, é o Sol, a Lua, as estrelas. Os astros são usados como ponto de referência para nós nos localizarmos. Depois a gente vai ver como que a gente utiliza cada um deles para se localizar. Os mapas, o GPS e a bússola são meios que nós utilizamos para nos orientarmos, certo? Só que para a gente poder utilizar qualquer meio desses, seja os astros, que são pontos de referência, ou as ferramentas como os mapas, o GPS, nós precisamos conhecer os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Depois a gente vai ver também o que é cada um deles. Bom, mas o que é esse tais de pontos cardeais? Bom, os pontos cardeais são aquele mesmo que tem na bússola, ou no que a gente chama de rosa dos ventos. Vocês já devem ter ouvido falar. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Se vocês observarem, o norte é o oposto do sul e o leste é o oposto do oeste. É só você imaginar que o norte é um norte magnético que nós chamamos. Magnético? Mas é um ímã? Quase isso. Imagina que a Terra tem como se tivesse um ímã nos polos. E aí, a bússola sempre vai estar apontando para esse ímã, ou seja, a direção norte, certo? Então, por isso que a bússola sempre vai apontar para o norte, porque ela está apontando para onde está esse ímã, que a gente chama de norte magnético, tá bom? Então, é importante a gente saber quais são os pontos cardeais para podermos utilizarmos os pontos de referência e os meios de orientação, beleza? Bom, como nos orientar pelo Sol? Primeira coisa é saber que o Sol ele vai nascer numa posição e vai se pôr na posição oposta, ou seja, do outro lado, tá? Primeira coisa. E aí, lembra que eu disse que nós precisamos utilizar os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste para qualquer meio de orientação? Então, vamos ver como. Aonde o Sol nasce, lá no comecinho do dia, por volta das 6 horas da manhã, é a direção leste, certo? E aí, aonde o Sol se põe, no finzinho da tarde, por volta das 6 da tarde, é a direção oeste. Então, você observa aonde o Sol nasce, essa vai ser a direção leste. E aonde ele se põe, que é oposta, é oeste. Então, para você descobrir as outras direções, você estica o seu braço direito para onde o Sol está nascendo, para onde ele nasceu,
Então, aí o seu braço direito vai ser o leste, o seu braço esquerdo será o oeste, que é o oposto. O leste é o oposto do oeste, certo? Então, como eu já sei o leste e o oeste, se o meu braço direito é a direção leste, a minha frente será o norte. E se a minha frente é o norte, as minhas costas será o sul. Pronto, eu já consigo descobrir os quatro pontos cardeais através da localização onde o Sol nasce e onde o Sol se põe. Ah, então quer dizer que o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Sim, exatamente. E outra forma de saber eu não consegui ver onde o Sol nasceu. Meio-dia mais ou menos, o Sol ele está na direção norte. E ele, se vocês repararem, ele está bem no meio do céu. Então, aí novamente, a sua frente é o norte, aí o seu braço direito é o leste, o esquerdo o oeste e as suas costas o sul. Pronto, você descobriu os 4 pontos cardeais a partir da orientação pelo Sol. Mas, professor, e se anoitecer e eu não conseguir me localizar mais pelo Sol, porque ele já se pôs? Bom, aí você pode se orientar através das estrelas. Algumas estrelas em especial. Existem 5 estrelas que formam o que nós chamamos de Cruzeiro do Sul. Vocês podem observar na imagem, ó, a rubídia, a pálida, a intrometida, que ela fica fora ali do cruzeiro, a estrela de Magalhães e a mimosa. Então ali, ó, se vocês olharem, as 4 formam uma cruz. Por que chama Cruzeiro do Sul? Justamente porque fica no ponto cardeal sul. O Cruzeiro do Sul sempre está apontando para o sul. Então, se o Sol, da meio-dia, ele está na direção norte, e aí eu fico de frente para a minha direção norte, para o Cruzeiro do Sul eu vou fazer ao contrário. Eu vou olhar no céu, eu vou procurar essas 4, ou se conseguir achar as 5 estrelas, certo? E aí você vai ficar de costas para ela. Quando você está de costas para o Cruzeiro do Sul, significa que as suas costas é a direção sul, a sua frente a direção norte e o seu braço direito, como foi para se orientar pelo Sol, era o leste e o braço esquerdo oeste. Ou seja, é quase a mesma coisa para se orientar da forma como nós nos orientamos pelo Sol. Só que aqui você vai localizar o sul e não o leste ou oeste, como era no caso do Sol, certo? Bom, nós já vimos como nos orientar pelos astros, em especial o Sol e as estrelas, né? O Cruzeiro do Sul. Como que eu vou utilizar agora os pontos cardeais para mim me localizar? Lembra que eu disse que nós precisamos ter sempre uma referência? Pois então, nessa imagem, a nossa referência é a escola. Reparem que eu coloquei a Rosa dos Ventos em cima da escola, certo? Então, a minha referência é a escola. Então, eu quero dizer assim, se eu quiser chegar no teatro, eu vou pela direção oeste, a partir da escola. Se eu quiser ir comer um lanche, eu vou para a direção sul, a partir da escola. Se eu quiser ir para a igreja, eu vou para a direção leste da escola. Se eu quiser ir para o estádio de futebol, eu vou para a região norte. Reparem que eu sempre disse a partir da escola, porque é onde eu estou localizado, é a minha referência. Ah, então quer dizer que se eu mudar a minha localização, pode ser que a minha orientação, o meu trajeto mude? Sim, com certeza. Se eu estando na escola, para eu ir para o teatro, eu tenho que ir para a direção oeste, se a minha bússola tivesse na rodoviária,
a minha direção seria o norte, certo? Eu teria que sair da rodoviária em direção norte para chegar no teatro. Agora, a partir da escola, a minha direção é oeste, certo? Então eu sempre me refiro a partir da onde eu estou. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre orientação e localização, tá? Isso foi uma introdução de como nós nos orientamos no espaço. Isso é muito importante, desde para você encontrar a casa do seu amigo, para você viajar de cidade, certo? Para você não se perder. É até mesmo uma questão de sobrevivência. E a orientação e localização, ela está presente aí desde o começo da humanidade. Por isso que é muito importante, certo? Quase todos os dias da nossa vida a gente precisa nos orientar, nos localizarmos, seja dentro da nossa casa, não é? Então, comecem a treinar aí as direções. Observe, eu desafio vocês a observarem aonde que o Sol nasce e aonde ele se põe e fazer aquele exercício de descobrir os pontos cardeais a partir do Sol. E também à noite, se possível, vocês olharem para o céu e procurarem aonde está o Cruzeiro do Sul e fazer o mesmo exercício, tá bom? Os pontos cardeais são muito importantes. Eles são utilizados aí em diversas formas, nos mapas, nos GPS e em outros locais. Tudo bem? Boa semana para vocês.